Olha, hoje eu tenho uma palavra de fé para você. Quando nós observamos no livro de Hebreus, capítulo de número 11, diz que a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Quando nós observamos confiança, confiar em Deus, e a certeza é saber que nós, confiando em Deus, Ele é fiel para cumprir. Quando nós observamos, muitas pessoas têm desistido do propósito de Deus por causa de uma situação adversa. Muitas pessoas têm desviado do caminho que Deus lhe colocou. Quantas pessoas têm perdido o foco? Quantas pessoas saíram da rota? Quantas pessoas não acreditam mais por causa de uma situação? Perderam o foco. Deixaram de acreditar. Não estão mais vivendo o sobrenatural. Nós que servimos a Deus, nós que somos cristãos, nós que somos pessoas remidas, lavadas, compradas pelo sangue do Cordeiro, Jesus de Nazaré, nós temos que entender que nosso trajeto é diferente do trajeto deste mundo. Os nossos passos não é como os passos deste mundo. O nosso caminho não é como o caminho desse mundo. O mundo vai ver e ver como nós caminhamos. O nosso caminho é estreito. O nosso caminho tem desafio. Mas é esse caminho aonde nós vamos alcançar a nossa salvação. E nós observamos que muitas pessoas, elas se entrelaçam em pequenas situações e faz ela viver uma prisão. Faz com que ela não consegue ver. Ela não tem uma visão ampla de acreditar que aquele momento ele vai passar. Aquele momento de adversidade, ele vai passar. Mas é preciso essa pessoa viver esse momento de adversidade, ela tem que viver no sobrenatural. O momento é difícil, mas vive o sobrenatural e precisa da fé. Quando nós observamos, quando aquela mulher ela vai de encontro ao profeta, ela precisa de uma palavra de direção. Ela precisa ativar a fé. Ela precisa acreditar. Mas ela precisa de uma palavra. E ela foi na pessoa certa. Mas o que me chama a atenção é que o que aquela mulher precisava estava dentro do lar dela. O que aquela mulher precisava estava dentro do ambiente que ela conhecia. A solução para aquela mulher estava dentro do ambiente que ela conhecia. Mas por causa da situação da perda, ela não observava que aquele azeite é que ia trazer o sobrenatural. Mas ela precisava de uma palavra profética. Ela precisava de uma palavra, de uma chave, aonde ia ativar aquele momento do sobrenatural. Talvez quantas vezes aquela mulher caminhava dentro daquele lar e ela via o azeite. Era pouco azeite, mas estava lá. O que nós podemos entender? É pouco azeite, mas é aquilo que vai gerar o sobrenatural. Aí eu tenho pouca fé. Use essa pouca fé que você tem. Ah, mas não adianta. Adianta. Quando nós observamos essa mulher, através da palavra profética,
ativou o sobrenatural. Vamos mais além. Quando o profeta pede um pedaço de pão, aquela mulher, ela olha para a sua situação e diz: só tem um pouco, um pedaço, um pouquinho de farinha, para eu fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e depois vamos morrer. Quantas pessoas estão colocando final na sua vida por causa de um momento? E o que precisa é de uma direção, é de uma palavra profética. Mas o interessante é que está perto dela a palavra profética. Está do lado dela. E o interessante é que quando ela se dispôs a fazer, a viver o que o homem de Deus, o que a palavra profética pediu, ela viveu o sobrenatural. A farinha da panela não acabou. Vamos observar mais além. Quando Moisés ele chega em um determinado local chamado Mara, ali tinha água, mas a água era amarga e o povo começou a murmurar. Nós observamos que Moisés ele clama ao Senhor. E a solução para trazer aquela água se tornar potável, é interessante que estava do lado daquele poço, daquela fonte de água, madeira. Ali tinha um pedaço de madeira, tinha uma árvore. A solução estava do lado daquela fonte, mas precisou de uma direção, de uma palavra profética. Talvez quantas pessoas passavam perto daquela fonte e não bebia aquela água, porque não tinha o sobrenatural. Mas chegou alguém que tinha o sobrenatural, que acreditava no sobrenatural, Moisés. Vamos aqui observar. Quando o menino ele estava cortando uma árvore e o machado cai dentro d'água, e ele clama ao profeta: ai, meu senhor, o machado não é meu. É interessante que o profeta ele pega um pedaço de madeira, um graveto, que estava do lado da árvore que ele estava cortando. A solução estava do lado. E o profeta lança sobre a água aquele graveto e o sobrenatural acontece. Aquilo que tinha que afundar, aquilo que afundou, ele flutua, o sobrenatural. Quando nós observamos o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, é interessante que a solução estava ali, Jesus. Mas é interessante que alguém teve que chegar até Jesus e chamar e dizer: acabou-se o vinho. Ou seja, eu não tenho domínio, eu não sei o que fazer, mas você sabe. Você é a palavra profética. A mãe de Jesus, ela entendia isso. É interessante que Jesus, ele transformou água em vinho. A água estava onde? Estava longe? Ele mandou buscar água longe? Não. A água estava lá, naquele lugar, onde estava tendo a festa. O que eu quero dizer para você nessa pequena mensagem? Se você é um servo do Senhor, se você é uma serva do Senhor, essa palavra é profética. Eu quero dizer para você, não é essa situação que vai matar os seus sonhos. Não é essa situação que vai fazer você desfalecer. Não é. Você tem que aprender. A solução está dentro de você, a fé. Se você, nesse momento, está passando uma adversidade, pegue a Bíblia para ler. Eu tenho certeza que você lê a palavra de Deus
você vai entender que é preciso viver o sobrenatural. Se você, nesse momento, dobrar os seus joelhos e falar com Deus: Senhor, eu preciso de uma direção. Deus, ele vai falar com você, mas precisa de um posicionamento, precisa de uma decisão, precisa acreditar, precisa ter fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós. Envie essa mensagem para as pessoas que você conhece. Você fazendo isso, essas pessoas, elas vão ser alcançadas pela palavra do Senhor e vão mudar a vida delas. Que Deus abençoe você. Até outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.